E hoje nós falaríamos a respeito do capítulo 24 de Mateus. Eu não quis falar na aula anterior porque o conteúdo é extenso, então eu deixei para falar hoje. Mas, para nós entrarmos no conteúdo de Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, nós precisamos relembrar um pouco o que aconteceu no capítulo 21. Lembram que nós estudamos no capítulo 21 de Mateus, do versículo 9 ao 12, quando Jesus entrou em Jerusalém? Olha só o que diz. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vocês lembram que quando nós estudamos no capítulo 21, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado numa jumentinha e as pessoas que estavam ali com ele tiravam as suas capas e colocavam sobre o animal para que ele montasse, e outras pessoas forravam por onde Jesus ia passar. Algumas colocavam as suas capas, outros colocavam ramos, né? Lembram dessa história? Por quê? Porque é a entrada triunfal de um rei, né? Essa era a forma como um rei chegava em uma cidade, uma localidade. Então, com Jesus, na época que ele entrou em Jerusalém, ele entrou como um rei. Essa multidão que recebeu Jesus e que gritava Hosana ao filho de Davi, essa multidão o recebeu como rei, certo? Então, quando eles o recebem como rei, o que Jesus faz? Jesus vai para onde, gente? Jesus vai para o templo. Lembra que quando ele chega lá no templo, ele expulsa aquelas pessoas que estão lá, os vendedores, né? Ele faz um limpa lá no templo. Mas o que se esperava de Jesus? Se esperava que ele fosse, se fosse nos dias de hoje, se esperava que Jesus fosse ao Senado, se esperava que Jesus fosse ao Congresso, né? Qualquer lugar. Por quê? Porque era para ser um rei, uma autoridade política, né? Era o que eles esperavam. Então eles esperavam que Jesus fosse para um desses lugares. Mas o que Jesus faz? Jesus vai para o templo. E isso fala muito a respeito de quem é Jesus para aquele povo daquela época e para nós hoje. Jesus foi ao templo naquela época para começar pelo sacerdócio. Jesus tinha dois inimigos ali declarados, que eram o rei, né, a autoridade política, vamos falar assim, e também Jesus tinha os inimigos que eram os sacerdotes, que eram os inimigos de dentro, que a gente chama. Então, quando Jesus entra, ele vai para onde? Jesus, né, ele entra, eu coloquei aqui. Jesus vai para o templo resolver o problema dos inimigos dele, os inimigos de dentro. E também esta era uma postura de um rei. Um rei, ele deveria, né, ter essa postura de resolver a questão do sacerdócio também. Então Jesus, ele é o rei, ele entra em Jerusalém, aquela multidão recebeu ele como rei e ele tem todo o comportamento de um rei. E ele vai para o templo para resolver essa questão do sacerdócio. E depois, né, claro que resolvendo a questão do sacerdócio, você resolve a outra questão. Então aí nós aprendemos uma grande lição. O nosso problema não é a política. O nosso problema é a falta de Jesus no nosso coração. Porque quando você tem o Senhor Jesus, né, pelo menos é o que o Senhor espera, que o nosso comportamento seja diferente. E também, para falar a respeito de Mateus, nós temos que lembrar o que aconteceu no capítulo 25.
25, 31, 39, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Preste atenção ali, ele fala assim: quando todas as nações se reunirão diante dele. Serão reunidas todas as nações. Então, aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai. Quem é que está à direita dele? São pessoas ou são nações? De acordo com o texto ali. Nações. Nações. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos estudando uma leitura muito rápida e nós não prestamos atenção nos detalhes. E aqui ele fala assim, olha, quando ele vier com todos os seus anjos e assentar-se no seu trono, ele vai reunir quem? Todas as nações. E ele vai separar do seu lado direito as ovelhas, as nações, né, que são como ovelhas, e do seu lado esquerdo as nações que não são ovelhas, são como bodes. É isso que diz o texto. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois, aí ele entra nesse texto aqui que todos nós conhecemos. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando nós lemos esse texto aqui de o Senhor Jesus falando a respeito dessa situação, quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu fui estrangeiro, quando eu estive doente, a gente lembra, passa pela nossa cabeça que o Senhor vai falar, por exemplo, de um problema social. Só que o irmão que está dando esse estudo, o Ângelo Basso, esse capítulo 24, foi especificamente ele que deu, ele fala assim, que o Senhor Jesus, ele trata, por exemplo, a nação de Israel como nação de Israel. Então, por isso que quando ele fala ali que ele vai reunir todas as nações para julgar, né? As ovelhas à minha direita e as que não são ovelhas, são como bodes à minha esquerda. E ele fala quem são essas nações que ele vai chamar de minhas ovelhas. Gente, isso é incrível. Olha o que o texto fala. Recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Se você seguir lendo todo o texto aí, então ele está dizendo assim, aquela nação. Aí os discípulos, né, você vai lendo aí, os discípulos vão perguntar para ele assim, mas Jesus, quando foi que nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que o Senhor era, né, estrangeiro e nós o recebemos? Isso nunca aconteceu. Como que o Senhor está falando dessa forma? Aí Jesus responde, Jesus diz assim, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então o Ângelo fala que esses menores irmãos ali é Israel. Jesus está falando de Israel. Então ele diz assim, que como Jesus está falando que ele vai julgar as nações de acordo como as nações trataram Israel. Olha que coisa séria, né? Por que Deus tem esse amor tão grande por Israel? Porque Jesus é o prometido, né? O Senhor Jesus, né, ele a princípio ele veio para Israel. Então, por isso que o Senhor tem esse vínculo, né, vamos falar assim. Então, quando ele fala ali, quando vocês me viram com fome, significa o quê? Significa quando uma nação agiu
com Israel de uma tal forma que o socorreu. Agora vai chegar o tempo que Jesus vai julgar todas as nações, de acordo com o comportamento que esta nação tratou Israel. Isso causa um temor no nosso coração. Por quê? Porque uma coisa é você pessoalmente diante de Deus. Outra coisa é você como nação. Por que nós temos que orar pela nossa nação? Porque um dia a nação brasileira, nação, estará diante de Deus. E ela será julgada pela forma como ela tratou a nação de Israel. Por isso que nós devemos orar muito, muito mesmo. E por isso que o inimigo se levanta fortemente contra a nação de Israel. Por quê? Porque chegará naquele dia, na hora do julgamento, quem tratou Israel da forma como o Senhor chama ali, né? Que você agora vai para a esquerda. E sabe o que acontece? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Leiam para mim, por favor. Exatamente. Então, serão as nações que serão julgadas. Claro isso? Estudando o capítulo 24. E ele fala assim que o inferno, segundo o texto aqui, né, olha, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os anjos do diabo. Mas, pela desobediência, pela dureza de coração, o homem também vai para o inferno. Ok? Aqui eu já expliquei, tá? E daí, no capítulo 24, o sermão escatológico, os discípulos começam a interrogar Jesus, como será o final, né? Que sinal que nós teremos para saber como será o final? E daí o Senhor Jesus dá alguns sinais aqui no capítulo 24. O primeiro sinal que ele dá, ele diz assim, a multiplicação do engano é um primeiro sinal. O que vai acontecer? Falsos messias. Mas a gente não pode achar que surgiu uma pessoa, um falso messias, uma pessoa assim pregando um evangelho distorcido. Não é só isso. O irmão fala que esses falsos messias, ele será uma autoridade. Ele será um líder e ele será um líder ungido. É um líder, ele fala, um líder militar e religioso. Ele é uma pessoa forte, é uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa que tem o dom de persuadir. Então, esta pessoa, ela vai enganar a muitos. Então, este é o primeiro sinal. É o engano que o Senhor coloca para cada um de nós, para os discípulos ali e para nós agora, né? O primeiro sinal que Jesus está às portas é o engano, a multiplicação do engano. E depois ele fala de guerras e rumores de guerra. O que seriam os rumores de guerra? Sabe o que... É claro que aqui ele fala de guerra literalmente, mas ele também está falando daquela coisa que não chega a ser uma guerra. Sabe o que é murmurinhos? As pessoas começam uma fala. Quem foi que falou alguma coisa? Começa um murmurinho, começa uma fala, e começa uma discussão, começa a divisão, facções, e vão surgindo grandes números de facções. E vocês sabem que quanto mais facções, mais problemas a gente tem, né? Então... Sim. Exatamente. Então...
Ó, tem irmãos que falam que todas estas coisas que estão acontecendo já são, só que elas vão se fortalecer ainda mais, né? Mas isso já são coisas que, porque a coisa ela não acontece assim num único momento, né? Ela vai progredindo no caso, né? É um processo. Então esse burburinho de guerra, ele tira a paz. Tira ou não tira? Quando começa um burburinho de conversa, num grupo de WhatsApp, até na nossa família mesmo, não tira a nossa paz? Então isso aqui é uma guerra literalmente falando, e essa guerra, uma guerra mental, aí, uma guerra emocional, uma desestrutura, né? Tá? Esse seria o segundo sinal. E depois o terceiro sinal que ele segue ali, ele fala de dilemas sociais. O que seria esse dilemas sociais? Nação contra nação, ele fala. O que seria essa nação contra nação? Aí o Ângelo coloca assim, que a palavra nação ali, no original, ela significa étnicos. E sabe o que significa? Não significa uma nação lutar com a outra simplesmente. Será uma briga. Assim, eu sou branco, você é amarelo. Eu sou brasileira, você é alemão. São coisas étnicas. Nós vamos ter esse tipo de briga, que já temos, né? Infelizmente já tem. Né? Hoje em dia, se você fala alguma coisa, você já entra, né, num problema de etnia. Ah, você está falando isso porque você é branco, você está falando isso porque você é negro. Então ele fala assim que essas coisas, quando fala assim, nação contra nação, é também nação contra nação, mas nós teremos muitas. Agora Deus está vendo uma asignação na internet de crente homofóbico. Sim, sim. Aquela pessoa que é contra a toda a doação. Sim. Toda ação se levanta para ajudar alguém, ele é contra. Exatamente. Em si, não declarado sobre o evangelho, né? Uhum. Mas assim, algo que já está tipo assim, ó, se é o bonzinho, que é doação, Aham. uma rejeição. Exatamente. Um movimento de rejeição desse tipo de pessoa. Sim. É bem por aí mesmo. Por exemplo, brigas entre alemãos e americanos. Essa coisa, eu sou americano ou eu sou alemão, sabe? Essas coisas assim. E essas coisas nós já temos também, né? Já temos mais, segundo o que esse irmão, inclusive, ele está escrevendo um livro a respeito só do capítulo 24 de Mateus. Então ele fala assim que isso vai aumentar muito, mas de uma intensidade que vai ser quase difícil viver. Porque imagina você o tempo todo, em qualquer situação, você fez isso porque eu sou isso, né? Imagina. É horrível. Tá. Então, isso aqui é o terceiro sinal. O quarto sinal, ele fala que é reino contra reino. O texto tem, né? Reino contra reino. Mas o que seria esse reino? Ele coloca sobre esferas de autoridade. Como assim? Por exemplo, quem tem o controle do petróleo? Quem tem o controle do petróleo, ele se levanta contra quem tem o controle dos alimentos. Nós temos uma situação aí atual, né? Quem tem o controle, por exemplo, para a plantação, alguma coisa assim, né? E quem tem o controle da maior plantação de alimentos? Hoje o Brasil tem, né? Então, esse tipo de reino que ele fala, é um reino. A pessoa domina a tecnologia, aquilo ali é o reino dela. Então, se levantará reino contra reino. E ele fala que o resultado desse reino contra reino, que são essas autoridades contra autoridades, o resultado é fome, que é o quinto sinal. Muita fome, com certeza, né? Muita fome nós teremos e terremotos em vários lugares.
E ele coloca ali que não são casos isolados, porque isso nós já temos, né? Mas são casos mais isolados. Então, esses casos de terremotos e essa fome, ela será muito mais intensa. E daí o Senhor Jesus fala que isso aqui é o princípio das dores. Olha só, o princípio das dores. Mas vamos entender isso? Porque da forma como é colocado, parece assim que só é coisa ruim, né? Parece assim, meu Deus, nós estamos caminhando para o caos. E isso é uma mentira. É uma mentira isso. Nós estamos caminhando para o paraíso, não é isso? Nós estamos caminhando para ter um encontro com Cristo e vivermos eternamente com Ele. Essa é a nossa visão. Então vamos entender isso aqui. Quando ele fala ali do princípio das dores, nós temos que entender o que está no livro de Isaías. Isaías escreveu no capítulo 26, do 17 ao 21. Isaías escreveu, irmãos, em torno de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Que coisa incrível, né? As profecias de Isaías, elas se cumprem praticamente todas aqui nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus que nós estudamos. Aí o texto de Isaías fala assim, prestem atenção. Como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos todos nós na tua presença, ó Senhor. Olha o texto seguinte. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos luz ao vento. Demos luz ao vento, né? Não trouxemos salvação à terra. Não demos luz aos habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre os seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os mortos. Irmãos, esse texto de Isaías é um texto muito forte e ele fala da questão da grávida ali. E o irmão ensina que quando ele fala ali, nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas nós não trouxemos salvação à terra. É quando Israel entender que Jesus é Jesus. E daí quando eles entenderem que Jesus é o Messias, aí eles vão. Aí eles vão proclamar o Evangelho. E ele também fala uma coisa muito interessante aqui, olha. Ele fala da terra, né? A terra dará à luz os seus mortos. A Bíblia não fala que nós vamos ressuscitar? Irmãos, olha que coisa incrível isso aqui. A terra não vê a hora de colocar para fora, né? Os filhos de Deus que estão enterrados. A terra aguarda a ressurreição. Olha que coisa mais linda isso. A própria terra aguarda o dia que nós ressuscitaremos. Por isso ele escreveu ali, a terra dará à luz os seus mortos. Olha que coisa mais linda. E quando nós falamos de mulher grávida, por que a mulher tem a dor de parto? Todos nós sabemos, né? A mulher era para ter filhos sem dores. A dor no parto é uma consequência do pecado de Adão, né? Por isso que a mulher tem a dor no parto. Mas se não fosse o pecado, a mulher teria filhos sem dores. Olha que coisa maravilhosa seria, né? Então, essa dor que nós vamos sentir, essa dor que o Senhor fala que vai acontecer, é pelo pecado, é pela iniquidade. Mas por outro lado,
nós temos que pensar o seguinte: quando a mulher tem a dor do parto, o que acontece quando a criança nasce? Acaba a dor e vem a alegria. Então, é isso que nós temos que esperar, né? O Senhor fala do princípio das dores, que as dores serão muitas, como nunca aconteceu antes, mas isso vai cessar. É um tempo, né? Porque o Senhor vem, né, para buscar a igreja dele, a igreja do Senhor. Não será eterno esse tempo aqui de dores e de sofrimento, certo? A dor de parto de Israel deveria levar a salvação para todo mundo. Aí fala, né, que o irmão fala que a terra dará a luz aos seus mortos, né? Eu falo nós porque quando nós ressuscitarmos, né? Quando todos aqueles que já morreram e ressuscitar com Cristo, a terra também dará a luz aos seus mortos. Irmãos, que coisa mais linda, né? A gente lê isso, mas parece que é a primeira vez que estamos lendo. A terra está gemendo, porque dentro da terra tem cristãos mortos e a terra quer que eles ressuscitem e entrem na realidade do reino. Ressurreição, a grande tribulação e dor do parto. Isso é o princípio das dores. Após a dor do parto, eu coloquei, vem a alegria. E essa é a verdade. Porque às vezes nós focamos só nessa questão aqui, principalmente quando a pessoa quer, tipo assim, trazer as pessoas pelo medo. Quer agregar pessoas pelo medo, né? A pessoa diz assim, mas aquele dia, quando, né? Será tanto sofrimento e o Senhor ainda diz que é o princípio das dores. Gente, isso é conversa. Isso é conversa de uma pessoa que não entende nada a respeito de Jesus, não entende nada a respeito do reino de Deus, porque essas coisas vão acontecer, mas nós temos a glória depois do sofrimento. E o sexto sinal que o Senhor coloca é que o ódio nas nações. Esse ódio nas nações, irmãos, é um ódio contra os cristãos. É contra todo aquele que é cristão. Não importa se você é evangélico, se você é irmão católico, se você é do espiritismo. Se você for cristão, se você tiver a Bíblia, né, como seu fundamento, você vai ser perseguido. Então, assim, é um ódio entre as nações, é algo muito forte. E o Senhor diz que é como ainda não se viu. E o resultado disso tudo é martírio. Por quê? Porque haverá essa perseguição e as pessoas serão mortos, né? E também ele fala da apostasia. E o que seria apostasia? Muitos vão se escandalizar. Diante desse quadro de tanto sofrimento dos irmãos, de ódio, né, pelos irmãos, para aquele que é cristão, muitos vão se escandalizar. E traições e ódio é o que mais vai acontecer. Então, este sétimo sinal. Depois, a gente vai completar ódio uns aos outros. Além do ódio entre as nações, ainda tem uma coisa meio que pessoal, né? O ódio entre uns aos outros também. E ele fala também dos falsos profetas. Mas o falso profeta, às vezes as pessoas pensam assim, que o falso profeta, ele vai ter um estereótipo religioso, mas muito pelo engano. O Ângelo fala que o falso profeta, ele é uma pessoa extraordinária, que ele é uma pessoa incrivelmente, né, inteligente e que ele fala até assim, ele tem uma conta de Twitter e ele tem muitos seguidores e se comunica muito bem. Então esse é o falso profeta. Às vezes, né, as igrejas dão muita ênfase achando que esse falso profeta é aquele que chega levantando a mão e dizendo assim, o Senhor manda te falar. Não, isso aí só é um desinformado, talvez. Mas
essa questão aqui, desse falso profeta que o Senhor Jesus coloca, é essa pessoa que ela é tão atrativa, que ela vai enganar a muitos. E a multiplicação da maldade. Por que vai multiplicar a maldade? O amor de muito esfriará. Porque diante de todo esse quadro, diante de tudo isso, o amor, a tendência do amor é esfriar mesmo. Falando assim, de forma natural, né, sem esforço nenhum, a gente sabe que diante de um quadro desse, a coisa mais fácil que tem é a gente perder o amor, não é? É a gente perder o amor e começar a agir com justiça própria. É a primeira coisa que nós fazemos. Porque se alguém vem e me critica pela fé que eu tenho, se alguém me critica pela cor que eu tenho, se alguém me critica pela profissão que eu escolhi, você acha que já não vai fluir, já não começa a vir de dentro de mim uma coisa de justiça própria e querer ir lá e dar a resposta à altura? Então, isso para falar de coisa mínima, mas o amor vai esfriar. Mais assassinatos, o irmão fala, mais iniquidade e muito mais imoralidade. Muito mais do que nós estamos vendo, do que nós imaginamos, muito mais. E daí aqui no 11, ele fala assim, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Primeira coisa, aquele que ficar firme em quê? É a pergunta, né? Porque quando nós lemos numa leitura rápida, a gente pensa assim, aquele que fica firme no Senhor, né? Mas do que nós estávamos falando? Vamos voltar no versículo anterior. Ó, o versículo anterior não estava falando do amor, que o amor esfria? Então, ele está dizendo assim, aquele que ficar firme no amor, esse será salvo. Porque o amor de muitos esfriará. Então, aquele que ficar firme no amor, que não esfriar, aí ele fala, esse será salvo. Eu coloquei de vermelho ali o será salvo, que é para chamar a atenção. Por quê? Você sabe que se você crê no Senhor Jesus, isso é o que está na Bíblia. Se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. É isso que diz a Bíblia? É ou não é? Se você crer no seu coração e confessar com sua boca, você é salvo. É isso que diz. Mas o texto fala assim, ó, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Aí o irmão explicou assim, que esse será salvo, você será salvo dessa grande tribulação aí, dessa dor, desses momentos, desse esfriamento, dessa situação, desse contexto todo. Você vai estar fazendo parte ali, mas é como assim se você não fosse influenciado por aquilo ali. Então você vai ser salvo desse contexto, desse sofrimento aqui. Não é salvação de vida eterna. Não é isso aqui. Aqui ele deixou bem claro que o Senhor Jesus ali não estava falando de salvação de vida eterna. Porque se ele estivesse falando de salvação de vida eterna, estava contradizendo os outros textos, que dizem que a salvação é pela fé. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses detalhes, porque às vezes a gente, numa leitura rápida, né, pode ficar com dúvidas, mas não há dúvida não. Esclarecido? Ali eu coloquei, salvo ser guardado durante a grande tribulação. Aí aqui eu coloquei assim, que Deus vai levantar um povo que vai amar como Jesus amou. Sabe aquele povo que o amor não esfriou? Esses que o amor, diante de todo esse quadro, o amor dessas pessoas não esfriaram. Essas pessoas, eles vão fazer o maior movimento missionário da terra. Eles é que vão fazer esse maior movimento missionário da terra.
porque eles passaram, eles estão nesse grande momento, aí, nessa grande tribulação, mas eles não foram influenciados pelo contexto. Eles permaneceram no amor. E por eles ter permanecido no amor, eles vão às nações e eles vão anunciar o que, gente? O evangelho do reino, porque o reino está próximo. E o evangelho do reino é o 12º sinal. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Quando fala aqui do evangelho do reino pregado a todo mundo, irmãos, é um contexto de nação. Então, assim, o Senhor não vai chamar as nações ao redor dele lá, na hora de fazer o julgamento? Então, essa pregação aqui a todo mundo, o evangelho será pregado a todas as nações, certo? E o 13º sinal é a profanação do templo ou da cidade de Jerusalém. Quando fala aqui a profanação do templo, nós temos que pensar o seguinte, que de acordo com as profecias, será construído, né? Será construído um novo templo em Jerusalém. Será construído um novo templo. Por quê? Se você pegar na internet, tem alguns irmãos que eles entendem que isso aqui aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído lá. Mas uma outra linha de irmãos, eles entendem que aquilo lá já fazia parte, mas será novamente construído um novo templo em Jerusalém, e nós já vemos, né? Nós já vemos, né, noticiários sobre isso. E depois dessa construção, ou será no templo, ou será na cidade de Jerusalém a profanação do templo. E abalo cósmico, né? Versículo 29 aqui, que o que diz aqui o versículo 29? Alguém precisa avisar do horário, porque nós estamos sem relógio ali, tá? Olha aqui o que diz, no abalo cósmico. Versículo 29 fala assim de Mateus: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, depois desses abalos todos, o sol escureceu, toda essa questão aqui, ele fala assim, que vai surgir um sinal do Filho do Homem. Mas que sinal é esse? Irmãos, os estudiosos não sabem que sinal é esse. Não sabem. Fica aí uma pergunta, né, para vocês buscarem no Senhor, quem sabe Deus dá uma revelação para nós aí, que sinal é esse. E, por fim, o 16º sinal é o arrebatamento. E, seguindo esses sinais aqui, a gente estudando, se você parar para estudar a respeito desses sinais, o que nós vamos identificar? Muitas coisas estão acontecendo, mas tem detalhes que o Senhor nos ensina. Olha, aqui o Senhor, né, depois ele vai dar exortações de como essas coisas vão acontecer, como esses sinais vão acontecer. Ele diz assim, ó: quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Quando vocês virem todas estas coisas, todas, vocês estão vendo que não é um fato isolado? Quando vocês virem todas essas coisas, devem saber que Ele está às portas para a volta. Olha só. Vai acontecendo e são todas. Não são assim. Por exemplo, tem guerra hoje? Tem guerra. Mas tem irmãos sendo mortos pelo Evangelho? Já tem, né? Mas tem... Aí você pega, o que você vai fazer? Você vai pegar os sinais e vai fazendo uma relação e vai tentando identificar.
Porque o Senhor fala assim, todas estas coisas. Quando... Oi? Como ele falou, o princípio, né? Não é nem o princípio ainda, né? Porque quando ela fortalecer, que é o princípio das dores, né? Sim, nós vemos tudo isso, mas como a Vânia falou, de uma forma isolada, né? Aí ele fala aqui, ó, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está falando lá no tempo dele, e ele fala assim, não passará esta geração. De que geração que ele está falando? Muitos achavam que ele estava falando da geração dele, mas não. Segundo o Ângelo, ele fala assim, não, ele está falando da geração quando tudo isso estiver acontecendo. É desta geração. Então ele fala assim, que aqui é uma dica. Essas coisas vão acontecer numa mesma geração. Então assim, aquele irmão que fala assim, isso aqui aconteceu lá quando foi destruído Jerusalém no ano 70. Mas aquilo lá era outra geração. Então, por isso que tem uma linha de irmãos que entendem que essas coisas, elas vão acontecer agora, numa geração. Na geração que começar é a geração também que vai terminar. A geração que ver todas estas coisas acontecerão em uma única geração. Em uma única geração. Aí aqui fala, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E daí o irmão coloca assim, que Jesus, quando Jesus falou isso, ele realmente não sabia. Mas daí a pergunta é para vocês, Jesus hoje sabe? E qual é o fundamento para você falar que Jesus sabe? Porque ele recebeu o livro de Apocalipse. Jesus recebeu do Pai a revelação do Apocalipse. Ele recebeu todinha a revelação do Apocalipse e foi ele que transmitiu para João. Então, hoje o irmão fala que Jesus naquela época não sabia a hora, mas hoje ele sabe. Hoje o Senhor Jesus sabe quando é que ele vai voltar e assumir o trono, né? O Senhor Jesus vai reinar literalmente, gente. Pensa uma coisa dessa? O Senhor Jesus, ele vai voltar, ele vai assumir o reino e ele vai reinar literalmente. Que coisa maravilhosa, gente. Dá uma salva de palmas aí pro Senhor. E daí ele segue falando aqui, ele fala a respeito dos dias de Noé, né? E o que acontecia? Por que ele está fazendo essa comparação? Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo sua vida normal. Eles estavam casando, né? Estavam trabalhando, estavam levando a sua vida normal. Aí ele coloca assim, essa normalidade vai impedi-las de perceberem que o juízo de Deus está chegando. Como aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam 100% voltada para a sua vida, né? Comum, a sua vida, o seu eu. E elas não perceberam o que está acontecendo. E agora, né, também não será diferente. As pessoas vão estar 100%, né, comprometidas com as coisas naturais, podemos colocar assim, e elas não vão perceber estes sinais. Mas aquele que perceber, que buscar no Senhor, e aqui ele fala da parábola, ó. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. E daí no versículo 45, ele tem uma exortação para os líderes. Olha o que diz o versículo 45, nós já estamos encerrando. O versículo 45 diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos
para lhes dar o sustento a seu tempo. Então, ele fala assim que é uma exortação aos líderes. Quando você está fazendo a obra, quantas vezes, né, lendo o texto aqui, eles falam que o Senhor está demorando. Então, quando nós estamos na obra, temos uma tendência a coisas estão demorando e por isso a gente vai relaxando. É o que aconteceu aqui no texto, né? Ele fala exatamente isso, né? Que começou a achar que estava demorando muito. E quando nós relaxamos, olha o que acontece. O versículo, né? Eu vou ler o 48 aqui. O 48 fala assim: mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, isso aqui é uma palavra para os líderes, porque ele fala que é uma pessoa que está cuidando de outras pessoas. Então, essa pessoa que cuida de outras pessoas, ela precisa, né, ela precisa ter isso em mente, que é um trabalho para o Senhor, né? É um trabalho para o Senhor. E se nós fizermos de qualquer jeito, o Senhor vem para prestar, nós vamos ter que prestar conta. Aí ele fala, eu coloquei ali, né? Se um líder pensa que pode tratar as pessoas de qualquer jeito, sabe aquela coisa, né? Porque eu sou o líder, porque eu sou o pastor, porque eu sou o discipulador, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar da forma que eu quero para as pessoas. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o Senhor disse o seguinte: Jesus tem um destino para este líder. Qual é, irmãos? É o texto. É o texto aqui, ó. A gente fica até com medo, né, de responder, mas é o texto que falou. Não somos nós. É o finalzinho aqui do 24. Ele fala assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá lhe aplicar um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que colocar uma coisa na cabeça: nós fazemos para o Senhor. Nós fazemos para o Senhor. Por isso que a gente não pode gerar expectativa. Quando você gera expectativa demais em cima de uma pessoa, a sua tendência é cobrar demais dela. E às vezes, né, essa cobrança até atrapalha ela. Porque essa expectativa é tua, não é dela, né? Você primeiro você faz uma sondagem, né? Porque nós temos que ter, né, uma expectativa em relação às pessoas para elas também deslancharem na vida. Mas se você perceber que a pessoa não tem, você não pode ficar, né? Porque de repente você vai... Senhor. Então, se aquela pessoa não responder à altura das suas expectativas, para quem foi que você fez? Para o Senhor. Para o Senhor. Irmãos, nós encerramos. Nós encerramos aqui. Eu não sei se deu tempo já? Então, nós encerramos a nossa disciplina aqui de evangelhos sinóticos, tá? E para mim foi um grande desafio. Por quê? Porque eu já trabalho com essa disciplina já tem algum tempo. Só que da forma como nós ministramos agora, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que foi ministrado dessa forma. Assim, eu vejo assim que as outras turmas tiveram muitas informações, mas vocês tiveram Bíblia. Vocês
trabalhando demais o Evangelho de Mateus, né? Então, vocês tiveram as informações necessárias